Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Sim, chegamos ao final de mais uma maravilhosa carta. É a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5. E agora, uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participarei de sua glória quando ela for revelada. Assim, peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade. Não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros. E todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros. Pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo, Ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Estejam atentos. Tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Escrevi e enviei esta breve carta com a ajuda de Silas, a quem lhes recomendo como irmão fiel. Meu objetivo ao escrever é encorajá-los e garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. Permaneçam firmes nessa graça. Aquele que está na Babilônia escolhida, assim como vocês, lhes envia saudações. E também meu filho Marcos. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de amor. Paz seja com todos vocês que estão em Cristo. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Que delícia! Que carta extraordinária! Pelo que entendi, Pedro começou falando da graça, o reconhecimento de nossa necessidade de Jesus e o favor que ele nos fez. Depois disso, Pedro vai dizer que esta graça nos transformou a todos em sacerdotes, pedras vivas de um santuário do Espírito Santo. Ele vai dizer que esta graça continua e continuará nos aperfeiçoando até o grande dia do Senhor,
quando Ele irá, enfim, nos aperfeiçoar definitivamente, nos firmar, nos fortificar. Que sensacional! Porém, agora, feitos nós sacerdotes, pedras vivas de um santuário do Espírito Santo, precisamos viver uma vida condizente com esta graça derramada, com esta promessa revelada, com este sacerdócio já estabelecido. Ele falou como trabalhadores, cônjuges, cidadãos, e todos deveriam viver como sacerdotes. Somente agora, no final da carta, ele chega aos presbíteros da igreja. Ele agora fala para aqueles que, pelo menos nos dias atuais, se acham sacerdotes. E qual é a sua orientação para estes? Em minhas palavras, sejam um líder de valor, ou sejam líderes de valor. Pedro diz para eles cuidarem do rebanho. Cuidar aqui é proteger o corpo e a alma do mal. Pedro diz para fazerem com disposição, com boa vontade, e não com vistas ao dinheiro, ao lucro. Que não sejam dominadores, mas influenciem através do bom exemplo. Sejam bons exemplos. A carta de Pedro precisa ecoar nos nossos dias, não acha? Sim, é assim que sacerdotes se comportam quando estão servindo como presbíteros. Depois dessa exortação, Pedro vai falar com os jovens e diz a eles: aceitem a autoridade dos presbíteros. Mas que autoridade é essa? Dominadora? Certamente que não. Pois em seguida ele diz: e todos vocês, ou seja, todos vocês, presbíteros e jovens, presbíteros e igreja, vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A igreja, na verdade, não é lugar de soberbos, é lugar daqueles que reconhecem sua condição de necessitado da graça, de necessitado uns dos outros, e que agora se reúnem com outros também necessitados, para juntos exercitarem a graça uns para com os outros. Por isso Pedro diz: portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo ele os exaltará. Pedro aqui não está falando de uma bênção que vai bater à sua porta. Essa não é a exaltação prometida. O tema aqui é graça, a exaltação é a salvação, é a restauração completa de nossa carne corrompida, é a vida eterna. E esta graça é um favor concedido aos que se humilham sobre o grande poder de Deus. Ou seja, aos que reconhecem sua condição de miserável pecador diante de um Deus santo e perfeito. Sim, estes serão exaltados, recebendo a maior de todas as promessas. Isso é o Evangelho. É por isso que nós, os que reconhecemos nossa necessidade e recebemos o favor de Deus, não devemos viver em ansiedade, pois Ele já manifestou sua graça sobre nós, e esse é o cuidado que nos está já posto. Quando ficamos ansiosos, e todos nós em alguma medida ficamos, estamos de alguma forma negando a graça, e pelo menos desconfiando dela. Sim, passaremos por sofrimentos por aqui, mas em breve, precisamos lembrar disso, receberemos a manifestação completa daquilo que pela fé já desfrutamos. Sim, aqueles que foram feitos sacerdotes reais vivem a vida contemplando a grande promessa, a vida eterna. Tudo que o adversário quer é nos fazer esquecer de nossa necessidade.
para que o nosso coração se encha de soberba e depois nos fazer esquecer de nosso Salvador. Por isso Pedro diz: permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Ser forte na fé é lembrar da minha necessidade, é lembrar do meu Salvador. Que sejamos tomados pelo constrangimento e pela alegria da graça. Afinal, Ele nos escolheu e nos fez pedras vivas. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.